Já haviam decorrido 13 meses desde que os irmãos Ferreiras haviam encontrado abrigo no bando de Sr. Pereira. Mais precisamente, dos fins de junho de 1921 até 8 de agosto do ano seguinte, justamente quando o Sr. Pereira decide seguir o mesmo destino de seu primo, Luiz Padre, que há 4 anos havia ido embora para Goiás. O local escolhido pelo Sr. Pereira para reunir os rapazes do bando e comunicar sua retirada, discutir o futuro de cada um deles e dar as suas últimas instruções foi a Fazenda Preá de Napoleão Franco da Cruz Neves, na antiga Serrinha de Salgueiro, hoje município de Serrita. E é nesta reunião que o Sr. Pereira passa o comando do bando para Lampião. Embora não verbalizado, mas era perceptível a ciumeira que esta decisão causou em Baliza. Baliza, que há 6 anos fazia parte do grupo de Sr. Pereira. O escritor pernambucano Frederico Pernambucano de Melo expõe assim essa decisão de Sr. Pereira. Em um ano de convivência, Sr. Pereira pudera ver que o jovem, para além da valentia calculada e eficiente, mostrava-se homem de planos. Quando o grosso da cabroeira não passava de formiga sem formigueiro, vivendo apenas o dia a dia, fadada a desaparecer em pouco tempo. Perceptivo, vira ainda em Lampião um homem cordado, distante do cara amarrada que era Antônio, sem dar a confiança a ninguém, e o oposto do corpulento Levino, muito grosseiro, um bruto, um verdadeiro selvagem. Aos parentes, Sr. Pereira gostava de comentar os êxitos do jovem, pontuando o saque espetacular do tesouro da baronesa de Água Branca, para o qual concorrera com o empréstimo de fração de seu bando, e certa diligência secreta cumprida no município de Leopoldina, hoje Parnamirim, Pernambuco, em que ele conseguiu fazer coisas que eu mesmo não conseguiria. Assim, Sr. Pereira segue para o exílio planejado em Goiás e passa o comando do bando para Virgulino Ferreira, o Lampião. É importante lembrar o que diz o escritor Souza Neto no livro José Inácio do Barro e o Cangaço, que antes da planejada partida, Sr. Pereira assaltou um tropeiro que levava uma carga de tecidos no lombo de animais para o próximo comerciante e pretenso candidato a prefeito de Belmonte, em Pernambuco, Luiz Gonzaga Gomes Ferraz. Logo após o assalto, Sebastião Pereira foi até a Fazenda Cristóvão, de seu primo e amigo Crispim Pereira de Araújo, popularmente conhecido por Ioiô Maroto, para se despedir. Poucos dias depois do assalto, Gonzaga recebe em Belmonte a força policial cearense sob o comando de Peregrino Montenegro, que andava no encalço dos cangaceiros que serviram ao Major Zé Inácio. Gonzaga apresenta queixa e relata os últimos acontecimentos, por ocasião da passagem do bando por aquelas bandas, e oferece uma boa quantia em dinheiro ao oficial cearense, como forma de incentivo para capturar os marginais. Gonzaga, na sua ira, não fez conta da velha e sólida amizade com o compadre e amigo de muito tempo, Ioiô Maroto, e insinua que este dava guarida ao primo Sr. Pereira. A polícia parte para a Fazenda Cristóvão e, ao chegar frente ao proprietário, já desfere várias coronhadas de fuzil, humilhando-o na frente de sua família. A volante passou a noite na fazenda de Ioiô Maroto, castigando os criados, desferindo palavrões e forçando os empregados a alimentarem toda a tropa. Ao amanhecer do dia seguinte, o oficial e comandante diz a Ioiô que agradece o que lhe acontecera ao seu compadre Gonzaga. Ioiô Maroto, combalido pela desmoralização, manda dizer ao seu compadre Gonzaga que, se for verdade o que ficou sabendo, podia contar seus dias de vida. Sr. Pereira, de viagem pronta,
fica sabendo o que se passara na fazenda Cristóvão com seu primo e estimado amigo, e ao entregar o bando a Lampião, acrescenta mais essa missão ao novo comandante e disse: Virgulino, eu vou embora, mas vou deixar umas brasas acesas e você trata de apagar, primeiramente a de Belmonte. E ouviu de Lampião que podia seguir descansado, porque no outro dia Gonzaga era homem apagado. Lampião rumou para a fazenda Cristóvão, onde chegou à noite, e ao clarear do dia partiu para Belmonte em companhia de Ioiô Maroto. Ao chegar a Belmonte, o bando cerca a casa de Gonzaga e começa um ferrenho tiroteio. Segundo João Dedé, nesse dia compunham o bando chefiado por Lampião, Antônio Pereira da Silva, Tonho Canhoeira, este morre de ataque do coração sem dar um tiro, Tiburtino Inácio, o Gavião, filho de Zé Inácio, Neco Barbosa, Cícero Costa, Parafuso, Cajueiro, Zé Pereira Bizarria, João Porfírio, Baliza, Antônio Rosa, Fiapo, Vereda, Pilão, Antônio e Livino Ferreira, irmãos de Lampião, ele, João Dedé, além de outros homens de Ioiô Maroto. Adentraram a casa, arrombando a porta dos fundos. Em um dos cômodos da casa, encontraram Luiz Gonzaga, escondido, que ainda implora pela vida. Mas Ioiô Maroto, Cajueiro e Divino não perdoaram e crivam-lhe o corpo de bala. Embora Gonzaga não tivesse ignorado que a vingança de Ioiô se abateria de maneira fatal e além de pesada, certamente que o levou a aprisionar-se com munição abundante. Apenas não contava enfrentar efetivo tão numeroso e qualificado. Aproximadamente 50 cangaceiros, verdadeiros homens de guerra, fortemente armados e municiados, que findam com a sua própria morte, saqueando-lhe os bens em joias e dinheiro, muitas joias e muito dinheiro, e se retirando com 2 baixas por morte, entre as quais uma providencial para o chefe Lampião, a do rival Baliza, abatido com um tiro a queima-roupa. De acordo com o escritor e pesquisador Souza Neto, no seu livro José Inácio do Barro e o Cangaço, a morte de Baliza ocorreu da seguinte maneira. Segundo disse Cajueiro, em entrevista ao Dr. Amaurio Corrêa de Araújo, ele estava ao lado de Baliza quando este foi atingido por um tiro mortal pelas costas e em seguida tombou sem vida, e que quando olhou para trás viu o cangaceiro Antônio Rosa. Há, no entanto, mais de uma versão acerca do assassinato de Baliza, porém, segundo João Dedé, seu irmão, Baliza morreu de fogo amigo. João Dedé contava que ao sair do povoado, procurou uma casa nas imediações de Belmonte e ofereceu dinheiro para os moradores fazerem um sepultamento de Baliza, dando-lhes as características do irmão para que este fosse sepultado. Por último, alguns parentes de Baliza ainda sustentam a versão que o mesmo fora esquartejado na rua Belmonte, em frente à residência de Gonzaga. De acordo com o escritor Frederico Pernambucano de Melo, Antônio Rosa não teria muito tempo para tagarelar e falar o que verdadeiramente aconteceu naquele dia. No dia 10 de abril de 1924, o Diário de Pernambuco traz a notícia de sua morte no lugar situação em terras de Vila Bela. O que importa assinalar é que desde outubro de 1922, com o ataque a Gonzaga, o trono do cangaço fica pacificado, não mais havendo rival à altura para Virgulino. O aspirante único comia grama pela raiz. Assim nascia Virgulino Ferreira, o Lampião,
o rei do cangaço. Baliza. José de Souza Ferraz, José Dedé, pernambucano do município de Flores, era filho de Manuel de Souza Ferraz e Alexandrina Maria da Conceição, cangaceiro pernambucano, aparentado de Antônio Matilde. Andava com o senhor Pereira, juntamente com seu irmão, e ficando na companhia de Lampião, quando este assumiu a vida de cangaceiro profissional. José Dedé recebeu a alcunha de Baliza porque era um exímio atirador e nunca perdeu uma aposta dentro do bando. Quando desafiado, mandava fazer logo uma baliza de madeira e acertava de primeira no alvo, ou baliza, como ele chamava. Assim, ficou conhecido como o cangaceiro Baliza. No entanto, seus sonhos mais ousados de liderar o grupo que até então pertencia a Senhor Pereira foram barrados por aquele que viria a ser conhecido como o rei do cangaço. Os fatos aqui narrados estão baseados na obra de Frederico Pernambucano de Melo, Apagando o Lampião, Vida e Morte do Rei do Cangaço, e na obra de José Inácio do Barro e o Cangaço, do escritor Souza Neto, e ainda na obra de Cangaceiros de Lampião de A a Z, de Bismarck Martins de Oliveira.